Vamos lá. Eu poderia dar 1000 desculpas, poderia dar 1000 razões pelas quais fiquei tanto tempo sem postar vídeo de Jujutsu Kaisen módulo, a ponto de terem se acumulado tipo 1 milhão de capítulos, já nem sei quantos. Mas a verdade é que acho que, a essa altura, vocês já estão de saco cheio das minhas, sei lá, desculpas ou razões do porquê. Então simplesmente vou me limitar a dizer desculpa e continuar como se absolutamente nada tivesse acontecido. E quem não gostar, como eu sempre digo, pode comer pinto. Assim. Então é isso, vamos voltar com Jujutsu Kaisen, módulo, que parece que nesse tempo em que fiquei sem falar dele, as coisas esquentaram bastante. Enfim, preparem essas bundinhas, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os de Jujutsu Kaisen módulo normalmente. Ai meu Deus, vamos começar com um pequeno resumo, já que faz tempo que não falo disso. Se não quiserem, podem pular. Que diferença faz? Então vamos recapitular rapidamente tudo o que aconteceu nessa história, mas assim, bem rápido. Na verdade, nem sou eu que vou narrar. Faça você, Luca. Diga você, Luca. Faça você, Luca. O que foi, Penha? Luca vai chamar a Klee? Agora é sério? O chefe me pediu um resumo da obra, então vamos lá. Jujutsu Kaisen. Depois de transformar seu berço em Pou, a vida dos feiticeiros continuou normalmente. Até que um dia, Maki foi até Yuta e disse: "Vem, papai, vamos repovoar esse clã." Tendo assim possivelmente os filhos de protagonistas mais irrelevantes do shonen. Porque o que importa aqui são os netos Tsurugi e Yukatan Tsurugi. Então Yuta, antes de morrer de depressão, entrega seu anel para Yuka. Mas os altos escalões do clã disseram: não, você é mulher, vá para a cozinha e vá limpar. Esse anel é para o seu irmão. Então o objetivo dela é treinar para ser digna do anel. E o irmão só quer ser levado a sério, porque para ele receber o anel é como dizer: "Olha, pega esse anel, porque achamos que você é fraco demais para se virar sozinho, então toma." E bom, depois chegam alienígenas. Um desses alienígenas se junta a eles e eles acabam entrando em missões, uma mais estranha que a anterior, até chegarem à atual. Um garoto que repetiu de ano muitas vezes. Até que descobriram que era um velho, que fingia ser uma criança e gostava de se cercar de outras crianças. Olha, por enquanto, o velho só gostava de interpretar o papel de uma criança. Não há nenhum indício por enquanto, que indique que ele gostasse de se aproximar demais das crianças. Já atualizados, continuemos. Muito obrigado, Lucas. Agora fique em silêncio no vídeo, pois você me irrita. Vamos aos capítulos. Começamos com um flashback de quem sabe onde uma menina chama a mãe pra mostrar algo. E em vez de mostrar o típico, tipo, sei lá, que conseguiu ficar de cabeça pra baixo ou que estão acontecendo mudanças perturbadoras no corpo dela, a menina, literalmente, está fazendo a água do copo flutuar. Adoro como a mãe fala: "Filha, não vê que eu tinha uma reunião importante? Agora me diz, o que era tão urgente pra eu ver?" Não sei, água flutuando não parece muito normal. E depois desse flashback, sem contexto nenhum, vemos que Maru continua completamente inconsciente, enquanto Suguri continua lutando com o velho. Eles voltaram para a escola porque o espírito das agulhas era um espírito amaldiçoado ligado a ele. E não só isso, o desgraçado se move como se fosse um feiticeiro no auge, e não como o que ele realmente é. Suguri até admite que esse desgraçado pode ser um feiticeiro de primeiro grau. E olha, eu sei que se passaram várias décadas e tudo mais, mas porra, você é um feiticeiro de primeiro grau. Você também é um feiticeiro de primeiro grau. Eu sou um feiticeiro de primeiro grau. Tem mais algum feiticeiro de primeiro grau nesta sala? Suguri faz o discurso clássico de "você é o melhor, consegue sim." O outro só responde: "É beldar." O velho diz que, quando jovem, pensou nisso, mas envelhecer tirou a emoção de salvar os outros. Ele até diz ao Suguri que ele sentirá o mesmo. Mas além disso, o velho conta como existem experiências de vida que, por mais que se repitam, nunca deixam de ter significado. Em poucas palavras, o velho não quer ser velho, e gosta de ser uma criança que quer ser assim pra sempre. Pão ou algo assim. A questão é que Suguri responde: "Continua falando, você só me dá mais motivos pra te cortar." Ai, e o velho só fica enchendo com "é que você não entende." Desde cedo você também vai matar outro e depois não vai sentir nada fazendo isso? Ai, eu adoro pau. E se as coisas não pudessem piorar, o velho parece sentir o peso da idade. Ele repete as mesmas frases já ditas para Suguri. Então, ou está zoando, ou como Suguri deduz, as ações repugnantes do velho são causadas por deterioração cognitiva. Igual ao filme do Logan que mencionei, super tranquilo, né? Bom, aqui está o Professor X com a mente mais poderosa do mundo, capaz de controlar os outros, e agora ele tem uma doença degenerativa fodida no cérebro. Fascinante. Enfim, começa a luta. O velho tem um momento de muito texto em que basicamente pensa que Suguri é muito forte para a idade dele. Até que no final Mino, o outro adulto responsável, consegue colocar um véu na escola para que Suguri possa lutar com total liberdade. E aí está o Mino, tipo, pronto, cara.
Já usa o power-up e acaba com ele. E o Suguri fica tipo, é isso. Já era, já foi tudo. Aí o Suguri, sim. Já coloquei tudo esse negócio. E que acho que estou me desviando do assunto, acho que isso está errado. Yuka aparece para ajudar e juntos conseguem superar o velho. Então ele mostra uma habilidade que drena a estamina do oponente e dispara agulhas que atravessam o traseiro dos dois. No entanto, quando parece que a batalha estava perdida, ele desperta. Aquele que possui os olhos, o olho despertou. Embora sejam dois, tanto o Suguri quanto o velho parecem surpresos com sua entrada. Maru não pensa duas vezes e manda um infinito contra o velho, fazendo com que o desgraçado tenha que literalmente engolir o próprio espírito. O guardião luta totalmente focado. Isso não serve para nada, pois Maru, com o terceiro olho aberto, supera o velho em tudo. Mas Suguri vê de longe que algo está errado. Enquanto o velho se arrepende de não ter matado Maru, o irmão dele fica no telhado, durão, farmando aura igual ao Piccolo, só observando, simplesmente repreendendo mentalmente o irmão por perder o controle tão facilmente. No entanto, ele quer aproveitar essa oportunidade para ver como os humanos agem, afirmando que uma vez que a guerra começar, e conhecendo os malditos inúteis dos altos escalões da feitiçaria em Jujutsu, eu garanto pra vocês que isso vai acontecer. Os Shimurianos têm o Dabura do lado deles, que provavelmente representa apenas 5% do poder máximo da sua linhagem. Enfim, lembremos que o longo período de paz reduziu drasticamente o nível dos feiticeiros. Algo bastante conveniente. Parece quando, em um videogame, você chega à segunda parte e sempre há conveniências para explicar o motivo das coisas. O protagonista, antes de Jesus Cristo, agora é só um macaco com espada de madeira. Porque, claro, como esses feiticeiros egoístas ousariam descansar e viver tranquilos? Após salvar o mundo de uma das maiores ameaças da história, eu adoro, porque enquanto Kuroso observa, o velho deduz que os poderes de Maru consistem em distorcer conceitos da realidade com o olhar. O maldito gato desgraçado. Ou te dão 40 linhas pra explicar uma técnica que ninguém liga, ou jogam a explicação mais absurda e simplista, mas eu prefiro assim. Então, quando está prestes a começar o confronto de golpes, o velho se lembra desse momento. O único momento em que genuinamente temeu pela sua vida e teve que fugir. O momento em que se encontrou com ele. E é isso mesmo. O velho enfrentou o Itadori Prime, o Itadori, depois de derrotar Sukuna e depois de se tornar um dos feiticeiros mais poderosos da história. Desculpe, sei que ele é o protagonista da série original e é emocionante vê-lo de volta. Porque nunca vimos o poder máximo de Yuji Itadori após a luta final. Mas quando vi toda a comunidade do manga anime no Twitter enlouquecendo por 2 painéis em que Yuji apareceu, só conseguia pensar naquela imagem do cara surpreso diante de uma banana. Quer dizer, talvez até seja legal e tal. Imagina quando mostrarem um flashback do Goyo ou Yuta com a Maki casados ou algo assim, o pessoal vai surtar. Embora, bom, o que eu posso dizer? O fandom de Chainsaw Man ficou durante um mês enchendo o saco porque um cara gozou na mão de uma mina. Isso foi tipo o maior evento narrativo dessa obra, durante uns 2 meses no Twitter. Como falei, os portas são netos de Yuta e Maki. Pode parecer fanservice, mas como é uma continuação, é natural que os personagens estejam relacionados, então não é fanservice. Além disso, se é uma continuação, estamos falando sobre feiticeiros e os mais fortes da história. Ou seja, em algum momento eles têm que aparecer, então é besteira reclamar disso. No próximo capítulo surge o último dedo da Sukuna e descobrimos que Yuji teve um neto. E esse come o último dedo, trazendo Sukuna de volta. E melhor eu ficar quieto, que nojo que acabei de sentir, meu Deus, mãe de Cristo bendito, que nojo que acabei de sentir, puta que pariu. Acontece que por mais que tente, o velho é completamente superado por Maru, e parece que distorcer a realidade era algo literal, porque Maru alterou a gravidade. Aqueceu a água até ferver, depois congelou. Onde estava? Quando ia dar o golpe final no velho, Suguri impede e Maru, corajosa, atravessa a espada como se fosse intangível. Pois é, Suguri percebeu a violência extrema a que Maru estava chegando, então foi detê-lo. Percebendo que, olhe pra você, você nem está consciente, olhe pra você. Enquanto isso, Korosu observa de longe e vê uma boa oportunidade, pois conhece as fraquezas humanas e como as diferenças de opinião geram conflitos internos, como guerras. Além disso, ele e provavelmente todos os Shimurianos sabem que muitos humanos de alto escalão usariam os alienígenas sem escrúpulos, e que além disso procurariam qualquer pretexto para iniciar uma guerra contra eles. Portanto, entre matar o velho criminoso e o jovem promessa da feitiçaria, o melhor gatilho para iniciar uma guerra seria matar Suguri. Por isso, Kurosu simplesmente dá a ordem ao seu irmão, de vocês já sabem. Mas este último, em uma tentativa desesperada, grita para Maru, tentando fazê-lo acordar, relembrando-lhe a promessa de que seriam camaradas no final. E essa conexão é vista por Korosu, mesmo disposto a sacrificar Suguri para começar essa guerra.
ele mesmo impede seu irmão de machucá-lo, perguntando-se com raiva no rosto: o que foi que eu acabei de fazer? Gostei muito, pois é uma redenção do conceito do meu amigo. Hipnotizado, ele se liberta porque eu disse que gosto dele. Gostei que as palavras de Suguri afetaram mais Korosu que Maru, e que este resolveu intervir movido pelas emoções. No fim, este mangá vai contrariar as expectativas do shonen. Em vez de uma batalha final grandiosa, tudo será resolvido gradualmente, criando uma conexão com os alienígenas para que todos vivam em harmonia. Algo bonito, fofo e inovador. Pois é isso que eu acreditaria se não estivéssemos na porra da Shonen Jam? Com certeza, diante dessa ideia, Sueza diria: Não, você, o que você é? Você é gay? Ou seja, paz, amizade. Você gosta de piroca? Ah, você gosta que esse negócio se mexa assim? Não, você. O que você é? Não, cara, só dá socos. Tomara que eu esteja errado, de verdade. Mas aproveitando a comoção, o velhinho com complexo de Peter Pan conseguiu escapar, embora parecesse a salvo. Aquele adulto responsável, cujo nome continuo sem me importar em lembrar. E não pensem que algum dia vou me importar. Não lembro se já mencionaram, mas aparece diante do velho. O ancião fala de um mestre e diz que vai denunciá-lo se necessário. Ele tenta algo, e o adulto tira a luva como se fosse examinar sua próstata igual ao capitãozão. Mas em vez disso, ele revela ter as marcas do clã Inumaki na mão, o clã que possui o discurso amaldiçoado. De fato, meu camarada compartilha o poder do garoto Salmão Atum. Vocês conhecem aquele que fala torção testicular e seu ovo entorta? Enfim, o adulto responsável devora o velhinho e tudo parece estar em ordem. Voltando para Suguri e Korosu pergunta: o que foi aquilo agora há pouco? E enquanto Suguri zoa ele um pouco com aquilo de que, há vários capítulos, disse para ele não dirigir a palavra a ela. Eis de Korosu voltar a perguntar o que é um camarada para ele e usa a definição de Maru. Alguém que entende o que é importante para nós, o que deixa Korosu desconectado, pois conhece bem a história do país. Como humanos que vivem em paz sob a sombra da guerra poderiam entendê-los? Vocês já nascem humanos, mas ainda assim menosprezam seus iguais. Desde que se colocaram como supremos na sociedade internacional, tudo piorou. Unir-nos a vocês é o que menos queremos. Essas foram as palavras que Korosu disse a Suguri, com um olhar de raiva e rancor. O garoto mal conseguiu se manter consciente para ouvir o início do discurso dele. Enfim, mais tarde o adulto, cujo nome agora lembrei que é Uzami, né? Viram. Eu presto atenção, aparece para conversar com Korosu. A questão é que esse último ia levar o corpo ferido do irmão de volta pra... Mas Uzami sabe que, se os outros Shimurianos virem que um dos seus foi ferido no mundo humano, a situação pode ficar bem complicada. Por isso ele tenta convencê-los. Fiquem tranquilos, vamos curá-lo e cuidar dele. Entendo você não querer que os convidados saibam que um dos seus sofreu ferimentos graves em uma missão imposta. Mas também não os culpo por não quererem deixar Maru sob seus cuidados. O curioso é que Korosu pega algumas coisas de Maru quase como se fosse substituí-lo, uma trama de um irmão gêmeo substituindo o outro. Uau! É um dos clichês mais chatos da ficção. Mas isso não importa porque, porra, ele é o melhor personagem indiano de Jujutsu Kaisen. Que Jujutsu Kaisen o quê? De toda a indústria do anime. Estou falando, obviamente, de Majito. Caramba, já tive o suficiente desse personagem em Jujutsu Kaisen 1. Eu não sei porque tenho que aguentar ele de novo aqui, porra. Gede, cadê sua criatividade? O que está acontecendo? Que personagem incrível e frases marcantes. Como esquecer as frases do Itadori, tô maluco, mano. O inspetor de pintos e também você é eu? E como esquecer o Junpei? Você quer cocô? Falando sério, sinto muito, mas não faço ideia do que as pessoas ainda veem nesse personagem. Eu entendo o conceito de que ele cumpre o papel de ser um vilão nojento que te deixa com raiva e tal, isso é muito bom. Ok, isso eu entendo, mas poxa, já deu, né? Jujutsu Kaisen e o módulo funcionavam sem Majito, não precisava desse pedaço de merda aqui de novo, pra falar essa verdade. Já estou de saco cheio. Quando esse cara morreu, eu fiquei aliviado, comecei a aproveitar mais Jujutsu Kaisen. Mas enfim, seja como for, acho que Majito ficou nos últimos 70 anos nesse limbo estranho, onde ele se despediu do berço enquanto ia ao inferno comer o Fembo. Sei lá, já que de alguma forma Suguri conseguiu entrar em contato com ele, mas automaticamente ele acorda no hospital e ao despertar, quem está com ele é Maru. Aparentemente já percebi que é Kurusu e não Maru. Ao contrário de vocês, fãs de mentira, eu realmente sei diferenciar as marcas deles. Na verdade não foi um amigo quem me ajudou, e ainda bem que Suguri pede desculpas logo ao notar que interpretou mal sua chegada. E que o irmão dele parece ser uma pessoa boa, mas não demonstra isso. Ou seja, ele disse tudo para evitar que Kurusu o odiasse, quando Yuka chega feliz para que o irmão esteja bem para o grande dia. Que dia importante? Pergunta Kurusu. Os outros dois presumem que Maru lembra, já que ele sugeriu isso.
Uma viagem ao parque de diversões, ao parque de atrações, eu adoro. Kurusu só pensa em como seu irmão é infantil por desviar do plano para ir a um lugar desses. Um menino que perdeu a mãe aparece e Kurusu e Yuka o entretêm até que ela volta. No fim, tudo se resolve. E enquanto Suguri continua procurando a mãe sem saber que ela já apareceu, Yuka confessa que já percebeu que é Kurusu, na verdade. O irmão dela, mesmo sabendo, não admitiria para manter seu status de mimado. Depois eles conversam um pouco sobre religião. Antes, os cristãos no Japão eram perseguidos a tal ponto que eram obrigados a pisar numa imagem de Jesus Cristo para comprovar se eram cristãos ou não. Caramba, essa já é a nona pior coisa que ouço sobre o Japão antigo esta semana. E ainda é só terça ou quarta-feira. Yuka diz que, mesmo não sendo religiosa, faria isso e depois só pediria desculpas. É um truque e tanto, né? Mas então, Kurusu levanta a situação de que, e se, por acaso, ele tivesse que pisar em uma figura que estivesse viva? No final, Kurusu diz que humanos são uma merda, pois destruímos o modo de vida deles sem perceber. Já estamos tirando o que era deles? Kurusu acredita que quem perdeu tudo não tem direito de tirar dos outros, mas reconhece que podem fazê-lo, então é bom estarem preparados. Em resumo, ele declarou guerra sutilmente. Yuka finge não ver e pede que Kurusu a acompanhe, pois talvez consigam fazê-lo mudar de ideia. Depois revelam que Yuka morrerá em 6 meses por câncer cerebral. Yuka, você tem câncer agora? Sério? Eu não esperava algo tão drástico e repentino em uma obra como essa. Então você tem a minha atenção, Jujutsu, definitivamente você tem a minha atenção. Yuka admite que o levou por não querer ficar sozinha e evitar que os outros sentissem pena dela. Isso funciona bem, pois ele não sente pena e ainda diz o pior possível para alguém nessa situação. O que antes te dava prazer agora parecerá vazio. Daqui em diante tudo será tomado pelo ódio e você se perguntará, por que comigo? No fim, nada importará para você. Então, Yuka deduz que Kurusu passou por algo parecido e finalmente pergunta se ele está disposto a tirar ainda mais daqueles que já perderam tudo. Eles discutem porque Kurusu perdeu seu mundo devido a um desastre provocado, não por acidente. Mas Yuka diz que, embora tudo permaneça, ela logo não estará mais lá. Gosto porque Kurusu pergunta sinceramente a Yuka se ela compete com ele em desgraça para tentar mudar sua opinião. Como se fosse uma competição de sofrimento, mas nada poderia estar mais longe da realidade. Ela só quer fazer ele entender que, enquanto ela não pode mudar certas coisas, ele tem sim o direito de ficar bravo, de lembrar disso pelo resto da vida dele. Se ele compreender tudo o que viveu, talvez evite que outros sofram igual. Mas Kurusu não suporta mais essa conversa, pois vê como uma tentativa de pressionar sua espécie. Chamar de coexistência apenas viver na Terra sem incomodar. Ele prefere tirar tudo deles a passar anos preocupado com os humanos. E Yuka apenas pergunta, então, quando estarão satisfeitos? Odiar os outros é muito fácil, mas quebrar o ciclo de ódio é a parte difícil, e é isso que ela quer que tentem juntos. E agora flashback. Em um planeta distante chamado Shimuria, Douya, um alienígena da vila de Rumel, acolheu 2 gêmeos presos por roubo que, como punição, passaram a trabalhar para ele. Esses gêmeos eram Maru e Kurusu, que ao verem o imenso poder de Douya, decidiram ajudar. O que Douya queria fazer era um canal. Assim, as vilas vizinhas de Sharma e Skunte poderiam fazer viagens de barco mais rápidas. Aproveitando que eles estão no meio, mas ele não concorda muito com isso. Em resumo, antigamente, o povo de Rumel decidiu adotar como animal sagrado uma criatura muito perigosa. Assim, outros povos decidiram exterminá-la. Como os Rumel recusaram, foram exilados e isolados. Mas Douya sabe que o ódio só gera mais ódio. Se eles não mudarem, os outros também não mudarão. Espera-se que, assim, os povos coexistam e deem sentido ao termo camarada, Nakama One Piece. Seu povo também se beneficiaria do canal, pois navios com mercadorias teriam que passar pelo povoado. Em Rumel, alguns se opõem à construção do canal e tentam impedir, mas Kurusu lida com eles. No final, o Conselho dos Anciãos aprova a construção formal do canal e todo o povo agora realmente contribui. Até mesmo os mesmos caras que Kurusu bateu pedindo desculpas antes. No final, o tempo passa, o canal foi construído e o povo estava mais unido do que nunca, mas já sabemos como as coisas funcionam aqui. Nunca ache que as coisas estão ruins, pois sempre podem piorar, e se estão bem, podem piorar mais ainda. Sobre o significado de pior, estou confuso. Já que o Karian, o animal sagrado de Rumel, como quem não quer nada, acabou comendo a filha do chefe da aldeia de Skunt. Caramba, bem essencial como diziam os jovens. A questão é que supostamente os Kanian no território de Skunt tinham sido completamente exterminados e agora, como compensação, eles querem o território de Rumel. Ou seja, provavelmente os malucos de Skunt sacrificaram a filha do líder só para ter uma desculpa para ficar com os territórios vizinhos. Apesar de infundada, a acusação já causou dano. E nesse mundo só existe uma forma de ganhar um debate, não é com argumentos, mas sim na porrada.
Por isso, o povo de Skunt desafia Rûmel para um duelo, e se eles perderem, Skunt ficará com as terras e com seus habitantes. O bom é que eles têm ao seu lado Doula, que já tinha vencido um duelo anteriormente, mesmo estando em desvantagem. A questão é que, já estando no Coliseu, prontos para o duelo, seu rival não é nada mais, nada menos do que Dabura, um ser que todos parecem temer, mas, acima de tudo, sabem que o resultado para Doula não será favorável. Curiosamente, ambos se conhecem e Doula conclui que Skunt fez a filha de Dabura refém para forçá-lo a lutar. Ao contrário do que pensávamos, num primeiro momento Dabura se mostra alguém bastante tranquilo, mas ao mesmo tempo preocupado, pois não sabe o que fazer, já que suas ordens são matar Doula diretamente. Ao que esse último responde que não tem problema, mas precisa pedir um favor em troca de sua vida. É então que Doula fala com todo o povo reunido no Coliseu, reconhecendo que existe uma barreira entre os povos, sendo essa barreira a religião que os Rûmel professam. No entanto, ele sabe que a expulsão de Rûmel não foi por causa de uma guerra religiosa, foi simplesmente uma desculpa para quê? Assim, Skunt poderia obter minas de Mur, mineral capaz de converter energia maldita em poder. Ele sabia que uma guerra religiosa afastaria outras raças, já que não teriam motivo para se envolver em algo que não compreendem. A religião de Rûmel não deve ser vista como ideologia cultural, mas como um código de vida diária. Era isso que eles queriam, respeito. Doula só queria que outros povos reconhecessem os seus como iguais. O líder dos Skunt, cansado de conversa, manda Dabura atacar. No fim, não houve chance. Maru avança contra o assassino de sua figura paterna, mas Horus o impede enquanto Dabura observa solenemente diante do cadáver de seu antigo amigo, Maru. Ele o chama de covarde por não respeitar o adversário e não usar toda a força. Dabura admite que não quis machucar seu rosto por terem sido amigos. Com Doula morto, o povo de Rûmel está perdido. Devem afastar mulheres e crianças antes da chegada do pessoal de Skunt para destruir tudo. Mesmo assim, as opções parecem inúteis até Dabura aparecer atrás. Doula pediu, antes de morrer, que entregasse um último presente ao seu povo. Ele escondeu uma reserva quase ilimitada de Mur sob a proteção de Carian, impedindo que os de Skunt se aproximassem. Os gêmeos então lembraram um ensinamento de Doula. Cada tribo e povo surgiu dos ideais que alguém desejou no passado. Mesmo que ele morra, o canal e suas obras permanecerão ali, como um ponto de partida para melhorar a vida dos habitantes de Rûmel. No final, nada do que ele fez foi em vão. Os dois gêmeos juntos absorveram todo o poder do muro acumulado e conseguiram construir o Monumento Esperança. Um monumento para fugirem e acharem um novo lar, onde não seriam mais incomodados. Um lugar além do céu, onde poderiam encontrar novos camaradas e talvez, só talvez, encontrar um novo lar. Voltando à Terra, veremos algo inédito, o Conselho dos Feiticeiros agindo. Fascinante. Acontece que o tema a ser discutido é, bem, o fato de um imigrante como Maru ter derrotado um feiticeiro nacional pode ser considerado uma ameaça ao país. Mas Uzami aproveita e invoca o regulamento Hakari, que reconhece disputas comerciais entre feiticeiros, apesar de ter sido criado para permitir combates como espetáculo. A lei se chama Azami por causa do Hakari, como vocês pensaram. Acho interessante na ficção criarem leis com nomes de pessoas só para fazer piada. Como em Os Simpsons, no episódio do futuro, dizem que só agora é ilegal estrangular o filho por causa de uma lei. Homero. Como Uzami é responsável pelos 3 garotos contratados, eles não violam nenhuma lei ao lutarem entre si. Fizeram Maru assinar o contrato como cheque? Tipo, vai lá, cheque, assina. Assina. Mas outro do Conselho dos Feiticeiros insiste que isso é provocação e que os alienígenas são muito maus. Enfim, aquele típico personagem que na hora da briga acaba mijando nas calças. Mas foi ele quem provocou tudo assim. E ainda termina perguntando para Uzami por que proteger tanto os alienígenas. Ele responde, qual o seu problema? Por que quer brigar com os alienígenas? Eles dizem, se mostrar fraqueza, acabou, então precisamos parecer fortes. Mas eles terminam com uma frase digna de destaque que é hora de levar isso a sério e começar a busca por Yuji Itadori. Finalmente confirmando o melhor protagonista da história do Shonen está de volta. Dito isso, será que veremos de fato o Yuji Prime? Será que ter o berço na próstata lhe deu imortalidade ou envelhecimento mais lento? Não sei. Eles procuram o galo, talvez para intimidar os alienígenas. Vai saber? Não sei como ele vai se virar. Itadori contra o maldito Dabura e um monte de minigoios. Mas enfim, não sei, vai saber. Enfim. No final, o Sam diz pra esse cara ferrado que não tem problema, que se ele quer que os alienígenas o dominem e mandem ver com força, então deixa com ele. Enquanto isso, os Timurianos parecem estar bastante complicados com essa questão da convivência com os humanos. Mas alguns, de fato, querem conviver com eles, enquanto outros só querem fazer o mesmo que eles fizeram, ou seja, descer, pegar o que quiserem e viver de boa.
Por isso, eles se reúnem em uma espécie de conselho para votar se vão se esforçar para coexistir ou simplesmente devorar tudo. Ao que parece, a breve conversa com Yuka foi útil, já que Korosu, apesar do ódio que carrega em seu coração por ter perdido todos que lhe eram importantes, também não esquece os valores que seu mestre falecido lhe ensinou. O conselho decide lutar pela coexistência, apesar da oposição de alguns. Dabura só precisa aprovar a moção para que todos fiquem em silêncio. Korosu, Habaroma, Usami e os garotos então se reúnem para discutir o veredito e contar a história de Rumel. Decidem que um jantar é a melhor forma de iniciar conversas com Dabura e outros embaixadores. Depois de conversarem, vocês conhecem gastronomia interplanetária, tipo o BIOS, e garantir que a gastronomia humana não desintegre os estômagos dos alienígenas, ou seja, que não dê diarreia e muita caca. Festa com takoyaki boa? Mesmo assim, Korosu está preocupado com o que pode acontecer. E é isso, mais um dia, mais uma semana em que Jujutsu Kaisen 2 módulo mostra ser melhor que seu predecessor, pelo menos no que diz respeito ao início. Quer dizer, devo dizer que, em termos de começo, não tem comparação. Se tem algo que eu critiquei muito em Jujutsu é que, digamos, sua primeira temporada, o que entendemos como a primeira temporada do anime, completa o que é a primeira. É bem ruim. Ela parece bonita pela animação bem feita e boa abertura, mas é uma porcaria. Muito chato, muito lento. Os personagens todos muito sem graça, embora, nunca foram realmente muito interessantes, sempre foram bem sem graça, embora tenham melhorado. Certo, já comentei isso milhares de vezes quando falava de Jujutsu e tudo mais, que eu não aguentava o começo. E depois pra mim está decente, sempre foi decente. Eu não lembro que nota eu dei no final para o mangá, assim mesmo. Sei lá, um 6, um 7 por aí, que não é uma nota ruim, pra falar a verdade. Embora pareça pouco, na verdade um 7 significa que é uma boa obra. É um bom, mas não excelente, certo? Não precisa gritar, agir como robô ou dar nota 9 pra tudo, senão perde a graça. A questão de dar notas. Se tudo é 8 ou 9, então as notas deixam de ter peso, deixam de ter valor, certo? Mas sim, estou agradavelmente surpreso, porque apesar de não estar sendo também a 8ª maravilha do mundo. São 10 capítulos que eu convido vocês a pegarem. Os primeiros 10, 11 capítulos de Jujutsu Kaisen original, certo? Do mangá, que vocês comparem com esses 10. E eu acho que todos nós vamos concordar que este é mais intenso, mais bonito, mais interessante. Os personagens são mais emocionais, são mais interessantes, tem um pouco mais dessa carga de emoção. Não sei se é porque o Gedi não precisou se concentrar tanto no desenho ou na explicação das técnicas, mas algo aconteceu. Não sei se ele está recebendo ajuda ou algo assim, mas dá pra perceber que ele está melhorando muito nisso. Como autor, sinto que ele sabia que a obra ficou meio sem graça, pois aqui está se redimindo. Ou seja, a melhor prova que temos de que até o próprio Gage, eu acho que estava consciente de que seus personagens foram um pouco artificiais, um pouco sem graça. Agora na sequência, ele está mudando tudo. Porque se vocês perceberem, é muito diferente. É muito diferente a forma como as conversas, os personagens, as interações são conduzidas. Tenho quase certeza, 99%, que o próprio Gage, ou a própria Gage, não importa pra mim. Está trabalhando nisso e na verdade eu estou feliz. Não sei como isso vai progredir, porque é normal que uma continuação comece mais forte, porque como você já tem tudo construído, pode ser mais forte. Não precisa contextualizar tanto, mas acho que está bom por enquanto. Então isso poderia ser um caso melhor do que Boruto, porque as comparações eu acho que são inevitáveis, certo? Mas eu acho que isso poderia ser o Boruto, entre muitas aspas, um pouquinho melhor feito, certo? Com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de intenção. Na época, melhorar Naruto era quase impossível, apesar de muitos hoje dizerem que Naruto é ruim, isso não é verdade. Naruto tem muitos erros, inclusive no final, mas ainda é um grande anime. Por outro lado, Jujutsu está vários degraus abaixo de Naruto, certo? E então, realmente, igualar esse nível ou até superá-lo é possível, certo? Acho que Gage tem seus toques, o Gojo, o Geto e vários outros personagens. Que eu acho que, enfim, ele tem essa capacidade de fazer as coisas melhor e está mostrando isso. Espero que continue assim e que eu não dê azar. Por favor, porque até agora, nesses 10 capítulos, devo dizer que é um mangá bastante recomendável. Tudo bem, não é nada de extraordinário, já digo, não é pra dar 50 cambalhotas, mas acho que tem um bom começo, um bom início. Então, olha, vamos deixar isso cozinhar, vamos ver se isso vai pra cima ou, pelo contrário, se desanda. Que, infelizmente, com as continuações, isso é algo muito comum. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deem bastante apoio. Vamos ver se conseguimos retomar os episódios semanalmente, pra não fazer esse mastodonte de quantos. Deixa eu ver, espera, eu vou sair do roteiro. Quantos episódios esse vídeo teve?
Do 7 ao 17, 8, 9 e 10. Este vídeo cobriu 4 capítulos do mangá, um mês inteiro. Vamos tentar melhorar daqui pra frente. Luca perfeito, até os próximos vídeos, tchau.